nesse capítulo, nós vamos entrar especificamente na parte de segurança de redes de computadores, certo? A gente vai falar dos princípios da comunicação segura, que são privacidade, integridade, autenticação e recurso. Como é que a gente consegue esse princípio numa rede? Quais são os mecanismos que nós vamos usar para implementar eles, certo? Segurança no TCP/IP, os tipos de criptografia, tanto assimétrica, assimétrica, as suas aplicações, para que cada uma serve, como é que a gente usa cada uma delas, certo? Por exemplo, numa transação de comércio eletrônico, qual tipo de criptografia é usada, se você precisar criptografar dados para gravar no disco, qual é o melhor tipo de criptografia que pode ser usada, certo? Como é que funciona a questão de assinatura digital e certificados, juntamente com o processo de gerência de chaves. Aí a gente ouve falar, o site tem um certificado tal, um certificado isso, não está dando certificado, eu entro no saco da caixa, está dizendo que não reconhece o certificado, entendeu? A gente vai entender como é que isso funciona, junto com a assinatura digital e o processo de gerência de chaves, como é que é esse processo. A gente vai entender como é que funciona o IPsec, que é a segurança do TCP/IP, o IP Security, o TLS e o SSL, que são protocolos de segurança a nível da camada de transporte, PGP, que é um protocolo para envio de e-mail seguro, as VPNs, que é uma forma de eu estabelecer um canal seguro na internet, que não oferece segurança para mim. E por último a gente vai entender como funcionam os firewalls e os proxies. Faltou aí uma parte que eu vou acrescentar, que são os IDS e os IPS, certo? Então a gente vai ver tudo isso e vai ver como é que funciona. A gente vai começar com essas, que são as 4 propriedades da comunicação segura: confidencialidade, autenticação, integridade e o não recurso, certo? Inicialmente é muito fácil e até às vezes alguns textos causam essa confusão. Muita gente confunde confidencialidade com autenticação, certo? Confidencialidade com integridade. Às vezes algumas pessoas acham que é possível conseguir integridade se eu criptografar a informação, certo? E aí a gente vai explicar direitinho isso depois. Então, o que é a confidencialidade? Quando somente o remetente destinatário deve ter conhecimento do conteúdo da mensagem. Somente o remetente ou a pessoa que o remetente quer vão ter conhecimento do conteúdo da mensagem. Como é que a gente consegue isso? Com criptografia. Ou seja, a gente vai usar um método de criptografia para criptografar a informação e só de posse da senha de criptografia é que ambos vão conseguir visualizar o conteúdo da mensagem. Então, toda vez que a gente quiser privacidade, a gente vai pensar em criptografia. A autenticação é um processo importante porque a gente tem que ter uma forma de confirmar a identidade de ambas as partes que participam de uma transação. Então, se eu tiver, digamos assim, 2 ou mais pessoas que vão ingressar em determinado sistema, vão fazer um login, estão participando de uma transação de comércio eletrônico. Por exemplo, eu estou fazendo uma compra de um site de comércio eletrônico. Como é que o meu browser sabe que aquele site não é um site falso? E como é que o site sabe que eu sou eu? Como é que ele sabe que eu sou aquela pessoa que me cadastrei? Eu sei, o HTTPS seria como se fosse um padrão que é criado dizendo que aquilo segue os padrões de segurança, não? Teoricamente sim. Teoricamente sim. Na verdade não existe protocolo HTTPS. O HTTPS é quando você junta HTTP com SSL ou TLS. Você junta as duas coisas, aí o browser mostra lá HTTPS, mas não existe. Existe protocolo HTTP, existe protocolo FTP, existe protocolo SMTP.
mas não existe protocolo HTTPS. HTTPS é quando você usa HTTP com algum mecanismo de segurança. Eu vou mostrar depois o que é o SSL. Na verdade, o SSL não é um protocolo de segurança. Ele é apenas um mecanismo de sinalização. Eu vou explicar por que é um mecanismo de sinalização e a gente vai entender por quê. O SSL, ele não, digamos assim, não é um certificado. O SSL é só um protocolo de sinalização. Eu vou mostrar como ele funciona. A gente vai ver na prática. A integridade, então como é que a gente consegue a autenticação? Certo? Hoje a autenticação, por exemplo, é um dos problemas da computação em nuvem, porque se busca um mecanismo de autenticação eficiente e o que eles chamam de autenticação single sign-on, que é uma autenticação única para diversos sistemas. Hoje em dia cada um sistema tem um sistema de autenticação diferente. A integridade, né? O conteúdo da mensagem não pode ser alterado sem permissão, ou seja, o dado deve chegar ao remetente intacto. Quando eu tenho integridade, significa que a minha mensagem ela não pode ser adulterada por ninguém sem que se saiba que ela foi adulterada. Né? Como é que você consegue isso? Usando uma estratégia que a gente chama de sumário de mensagens, o hash, e outra que é a assinatura digital. Se eu quiser integridade, eu tenho que assinar o documento digitalmente. Depois a gente vai ver como isso é feito, como é que esse processo de assinatura digital. E o não repúdio é quando o destinatário deve ser possível, né, ao destinatário provar que a informação veio de determinado remetente. Certo? A gente também consegue isso com a assinatura digital. O não repúdio é como se você fizesse o seguinte: alguém fez alguma coisa e diz assim, não foi eu que fiz. Entendeu? O não repúdio é você garantir que a pessoa não repudie algo que ela fez, ela não negue algo que ela fez. Certo? Então, isso aí é o não repúdio. Então, cada uma dessas propriedades da comunicação segura, nós conseguimos com alguma técnica que a gente vai estudar todas elas. Nós vamos estudar protocolo de autenticação, ver como é que funciona, assinatura digital, criptografia, sumário de mensagens, todas essas técnicas a gente vai estudar e entender como é que elas garantem cada uma dessas propriedades, certo? Caso eu precise. Então a gente vai entender aí a ideia de criptografia, né? Que veio da criptologia, que é uma ciência que estuda métodos e técnicas de criptografia. Ao contrário do que possa parecer, a criptografia não é algo da área de computação, é algo inerentemente da área de matemática. Criptoanálise são técnicas que estudam e analisam os procedimentos de criptografia, né? A criptografia em si é a aplicação. Quais são os princípios fundamentais da criptografia? Deve haver redundância na criptografia, toda mensagem criptografada deve ter informações redundantes, justamente para confundir quem tentar decriptografar o conteúdo. E a atualidade, a mensagem deve ser confirmada como atual, ou seja, tem como provar que a mensagem é uma mensagem atual, não é uma mensagem que data de um determinado tempo. Né? A ideia da criptografia é utilizar símbolos ou códigos para substituir os caracteres originais do texto, certo? Por um padrão não inteligível que não possa ser facilmente interpretado. As primeiras técnicas, eu vou mostrar para vocês aí, surgiram no Império Romano com o intuito de dificultar que as mensagens que eram transmitidas pelos mensageiros, quando eles fossem capturados, que elas fossem facilmente lidas. Né? A criptografia tem um princípio bem interessante que rege a criptografia, que fez com que mudasse muito do processo de criptografia, que é o princípio de Kerckhoff, ou o princípio que fala que a segurança pela obscuridade não funciona. O que quer dizer isso? O segredo estava no algoritmo. Né? Pegava um texto, aplicava o algoritmo, e aí o texto era criptografado. Então o segredo está vinculado ao algoritmo. Só que, à medida que esses criptólogos desenvolveram essas técnicas, também o outro lado, outros cientistas também desenvolveram técnicas de tentar atacar os métodos de criptografia. O que a gente faz em atacar? É tentar descobrir como é que funcionava o método. Então, fez com que fosse possível saber como é que os métodos, os algoritmos funcionassem, e fosse possível reescrever os algoritmos. E aí o Kerckhoff, quando isso foi à tona, né, ele disse, olha,
a segurança por obscuridade não funciona. Não adianta nada você esconder os algoritmos que alguém vai testar, fazer uma série de testes até conseguir descobrir como é que o algoritmo funciona. Os algoritmos todos que tinham foram quebrados porque o pessoal testava tanto as opções que acabavam entendendo como é que o algoritmo funcionava, reescreviam o algoritmo, descobriam como é que o algoritmo funcionava, só escreviam a volta, né? E aí o algoritmo, o cara conseguia decriptografar uma série de mensagens que foram criptografadas pelo aquele algoritmo, né? Então, provou-se falho. Então, os métodos que surgiram posteriormente ao princípio de Kerckhoff já se basearam na seguinte ideia: o algoritmo era público, o cara pegava e divulgava o algoritmo público, certo? Entregava para todo mundo, e o segredo do algoritmo estava na senha que era usada para a criptografia. Certo? Então, era inserida uma senha para dar entrada no processo de criptografia, e essa senha era usada para fazer uma série de operações matemáticas com os dados da mensagem a ser criptografada, e isso resultava num texto criptografado. E o algoritmo era visível. Então, com essa questão de publicar os algoritmos, tornar-eles públicos, duas coisas eram possíveis. Primeiro, uma série de pessoas testar o algoritmo, ver se o algoritmo tinha alguma falha. Tipo, um exemplo de falha: eu pegar dois textos diferentes e resultar no mesmo texto criptografado. Certo? Era um exemplo de falha. Ou pegar qualquer texto criptografado, ao decriptografar, ele resultar num texto diferente do texto que foi originado, do qual ele foi originado. Né? Então, e também os algoritmos eram testados extensivamente. Beleza, e isso foi possível provar a qualidade dos algoritmos, e que a qualidade estava vinculada à chave, que dependendo do tamanho da chave, quanto maior o tamanho da chave, mais segura era a criptografia, certo? E desvinculou-se essa ideia de que bastava ter um algoritmo bom e o problema está resolvido, né? Então o segredo agora está na chave. O algoritmo é público, todo mundo sabe como é que o algoritmo funciona e poderia implementar. Agora, a chave é que não poderia ser divulgada porque ela era o segredo para decriptografar qualquer coisa que tivesse sido criptografada. Então a mensagem original é denominada, a gente vai usar algumas nomenclaturas aqui para a gente trabalhar, que é o seguinte: a mensagem original a gente sempre vai chamar de texto limpo ou texto claro. Sempre que a gente fala desse termo, texto limpo e texto claro, é a mensagem original não criptografada. Após a transformação, certo? Com uma série de operações matemáticas, a mensagem passa a ser conhecida como texto cifrado, texto criptografado ou simplesmente criptográfico. As cifra a gente vai chamar, vai denominar a cifra os algoritmos de cifragem, os algoritmos de decifragem, certo? Que vão utilizar chaves para transformar o texto limpo em texto cifrado, certo? Então a cifra, para a gente, é o algoritmo de criptografia. Né? Aí aqui tem um exemplo: texto claro, criptografia, texto cifrado, decriptografia, texto claro. Pronto. Vamos começar a entender como é que a ideia de criptografia funciona, certo? A gente vai tentar primeiro entender as ideias básicas, que são as cifras ou os algoritmos de criptografia, que são chamados de cifras de substituição. São de dois tipos: a monoalfabética e a polialfabética. A monoalfabética também é chamada de cifra de César, que surgiu na época do Império Romano, né? A monoalfabética é onde um caractere é substituído por um outro caractere. Sempre. Um caractere é substituído sempre por um único outro caractere. As cifras polialfabéticas são cifras onde um caractere pode ser substituído por N caracteres, depende da forma. Certo? Aí torna o processo um pouco mais complicado para decriptografar. E outro tipo de cifra que existe são as chamadas cifras de transposição. São as cifras que elas não substituem um caractere por outro. Elas trocam as posições dos caracteres. Numa cifra de substituição, os caracteres do texto cifrado são diferentes dos caracteres do texto original. Certo? Numa cifra de substituição, os caracteres do texto cifrado são diferentes dos caracteres do texto original. Numa cifra
de transposição, os caracteres do texto cifrado são os mesmos do texto original. Eles só estão em posições diferentes. Ok? E tem a cifra por bloco, que eu posso combinar técnicas de transposição e substituição para criar estruturas mais complexas ou algoritmos mais complexos. Certo? As duas básicas são essas. E aí, no final dessa parte, a gente vai estudar os métodos de criptografia clássica. Por que é chamado de criptografia clássica? Porque tem hoje a criptografia quântica, que ela foge da alçada da criptografia clássica. Qualquer tecnologia, qualquer sistema que use criptografia tem que ter noção de uma coisa: a criptografia vai causar um impacto considerável na performance. Certo? A criptografia causa um impacto considerável na performance. Uma coisa é a performance da aplicação com criptografia e outra coisa é a performance da aplicação sem criptografia. A criptografia torna o processo bem mais limpo. Pronto, a cifra de substituição é bastante simples. Aí embaixo tem um exemplo, né, onde eu tenho uma forma que diz o seguinte, ó, desloca 3, ou seja, qualquer caractere eu vou representar ele no texto criptografado por 3 posições posteriores, H, I, J, K. Certo? Entenderam aí? Entendeu? O, P, Q, R. Então, toda vez que surgir um H, ele vai sempre ser substituído por K. E toda vez que surgir um O, ele sempre vai ser substituído por R. Ok? Toda vez que surgir um L, vai ser substituído por H. Um L por O. E assim vai, né? O A vai ser substituído por quê? C. C, né? O outro tipo básico de cifra, né? Voltando aqui, são as cifras de transposição. Onde a ideia das cifras é simplesmente os caracteres, como eu disse. Numa cifra de substituição, os caracteres do texto criptografado são diferentes dos caracteres do texto claro. Numa cifra de transposição, não. Os caracteres são os mesmos, eles só trocam de posição. Aí existe uma fórmulazinha, ó. Por exemplo, tá aí, ó. O 1 vai para a posição 3, o 2 vai para a posição 1, o 3 vai para a posição 4, o 4 vai para a posição 2. Onde é que tem isso? Certo? Existe uma troca de posições dos caracteres do texto original em relação ao texto. Estou vendo agora. Cifrado. Entendeu? Essas técnicas aqui, tanto substituição como transposição, são técnicas básicas que são aplicadas aos algoritmos mais sofisticados. Entendeu? Eu posso ter alguma técnica que é aplicada, eu posso construir um algoritmo que só usa cifra de transposição, por exemplo. Certo? Mas é muito difícil, um algoritmo eficiente hoje não usa só uma técnica dessa. Certo? Aí tem 2 tipos de. Já são as cifras. Deixa eu ver aqui. Cifra por bloco. Não está aparecendo o texto aí, mas é cifra por bloco. Existem 2 tipos de cifra por bloco: as P-box e as S-box. Certo? Na verdade, a ideia delas foi dar mais robustez aos outros tipos de cifras já existentes, né? Que são relativamente simples. Né? Então, nessas cifras por bloco, os bits das mensagens a ser cifradas são agrupados em blocos e um algoritmo de cifragem gera blocos de bits onde ambos não são necessariamente do mesmo tamanho. Como é que funciona a cifra por bloco? As técnicas anteriores, elas pegavam caracteres, certo? Trabalhavam com caracteres. Transposição e substituição eram técnicas que trabalhavam com caracteres. A cifra por bloco, ela faz o seguinte: eu tenho um texto enorme. Na cifra de substituição, de transposição, o que é que acontece? Eu pego, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CV 18, 48. Pronto. Eu pego de 48 em 48 bits. 48 bits por vez. Certo? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os próximos 6. Mais 48 bits. Olha a lógica delas. Elas trabalham no nível de bit e eu pego sempre o conjunto de bits. Na hora que eu pego esse conjunto de bits, certo? 48, 48, eu faço uma operação
transposição, certo? De troca de posições desse bit. Eu pego esses mesmos 48 bits e tenho aqui, só que eles estão com posições absolutamente trocadas, certo? E aí pego os próximos 48 bits. Aí pego os próximos 48 bits. Faço em blocos de 48 bits. Quando ele diz lá que o texto não precisa ter necessariamente o tamanho da senha, é porque eu posso, por exemplo, usar uma senha de 56 bits. Aí o que ele faz? Nessa senha de 56 bits, ele pega o quê? Usa alguma operação matemática, pega 48 bits dela e usa para o primeiro bloco. Pega outros 48 bits aqui no meio e usa para o segundo bloco. Aí pega mais 48 e usa para o terceiro bloco. Entendeu? Aí quando ele esgotar, aí ele pega os primeiros 48 que foram usados lá no primeiro bloco e usa para os outros blocos seguintes. Aí vai repetir. Por exemplo, eu posso pegar os 48 primeiros bits e usar para criptografar o primeiro bloco. Certo? Aí eu esqueço o primeiro bit e pego os próximos 48 para criptografar o segundo bloco. Quando eu fechar no final dos 56º bit, eu volto para o primeiro e continuo fazendo o processo. Por exemplo, um exemplo que a senha não precisa ter o mesmo tamanho do bloco que é definido para a transposição. Por exemplo, a P-Box é essa forma que eu expliquei aqui. A S-Box, ela complica um pouco mais. O que a S-Box faz? A S-Box, ela faz o seguinte, ó. Ela primeiro, peguei aqui o número, certo? Número 2, esse é o valor binário dele. Ela vai pegar o valor binário. O valor binário do texto. É usado uma operação para codificar esse valor binário. Pegar esse valor binário e transformar no outro valor binário. Aí, ó, o resultado foi esse aqui, ó. Certo? Eu peguei o 2 e transformei no outro valor binário. O resultado foi esse aqui. Aí eu pego esse valor binário e uso uma P-Box. Uma S-Box é uma conjunção de uma codificação. Eu peguei isso aqui e usei uma operação matemática para transformar nisso aqui. Aí eu pego isso aqui e faço transposição de bits, mudo os bits de posição, resulta nisso. Certo? Aí eu pego isso aqui e codifico no outro valor. E aí gerou isso aqui. Ou seja, isso aqui foi transformado nisso aqui com 3 operações. Uma que codificou esse valor no outro. Uma, o cara seria uma P-Box que perguntou, transpôs os valores de posição. E outra que pegou o resultado e codificou no outro valor. O que é a criptografia de chave simétrica? É um algoritmo que usa a mesma chave para criptografar e para decriptografar. A diferença da chave pública, vou logo falar para vocês visualizarem, é porque no algoritmo de chave pública você usa uma chave para criptografar e uma chave para decriptografar. São 2 chaves diferentes. Certo? No algoritmo de chave simétrica, tanto que o algoritmo de chave pública também é conhecido como algoritmo de chave assimétrica. No algoritmo de chave simétrica você utiliza uma chave só. Criptografar e decriptografar. Então, se você quiser pegar uma mensagem e mandar para alguém, essa pessoa tem que saber a senha que você usou para criptografar, porque ela vai usar a mesma senha para decriptografar. Entendeu? No algoritmo de chave pública, se você quiser mandar uma mensagem para alguém, você tem sua chave de criptografia e decriptografia e a outra pessoa tem outra chave de criptografia e decriptografia. O processo é diferente. Só que eu vou falar de algoritmo de chave bem detalhadamente, porque é um processo mais complexo. Certo? Mas aqui é simples. A chave que é usada para cifrar é a mesma usada para decifrar. Certo? Então a chave é compartilhada entre as partes, né? Se o algoritmo de cifragem usa uma combinação de operação de adição e multiplicação, o de decifragem faz o contrário. Ele usa um conjunto de operações de subtração e divisão. Ele é o inverso do processo do algoritmo de criptografia. Certo? Os algoritmos de chave simétrica são eficientes, porque eles são rápidos, são leves. Certo? E as chaves são usualmente menores que as chaves do algoritmo de chave pública. Também é um detalhe. Os algoritmos de chave pública normalmente utilizam chaves grandes, 1024, 2048 bits. E os algoritmos de chave simétrica usam chaves menores, 128, 256,
Normalmente é um limite bom de uso de chave. Certo? É usada frequentemente decifragem de mensagens longas, porque ele apresenta boa performance. A desvantagem dele é o seguinte: cada usuário participante deve ter uma chave associada e a distribuição do seu número de chaves é um problema. Os algoritmos de chave simétrica, eles têm dois problemas. O pior é como distribuir a chave.